E o pau quebrou no Supremo Tribunal Federal mais uma vez, pessoal. Mais um pronunciamento desse senhor André Mendonça deu o que falar na corte e gerou conflito entre os ministros do plenário, porque ministros se revoltaram com o que ele disse, a exemplo de Flávio Dino. O que aconteceu foi o seguinte: Mendonça estava fazendo um discurso ali e chegou a um determinado momento em que ele disse que chamar uma pessoa de ladrão não deveria ser considerado um crime, mas sim apenas uma opinião. Isso deixou alguns ministros indignados e um que se pronunciou e foi para cima dele foi Flávio Dino. Vamos ver o que aconteceu na sessão que pegou fogo no Supremo Tribunal Federal. Quando você diz que alguém é ladrão, está implícito um crime. Quando você diz que alguém é burro, não tem um crime. O que é o mais incompetente, o que é um ridículo. Exato. Portanto, eu acho que o divisor aí, na minha visão, é a imputação ou a sugestão de um crime, que eu acho que faz diferença. Pois não, ministro André? Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar Vossa Excelência. Porque essa tese da moral flexível que inventaram é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom... O que a gente Principalmente contra a honra, né, pessoal? Chamar uma pessoa de ladrão, você tem que provar que essa pessoa é ladrão mesmo. Não pode falar simplesmente por falar. É um crime contra a honra, tem que ser considerado como crime, na minha opinião. Dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro do Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria curioso para ver a reação de Vossa Excelência. Ou por um crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra por um apenamento. Ministro André, uma pequena observação. Eu fiquei... em princípio, muito bem. Sinceramente, me parece que ele está querendo defender aqueles que chamam o presidente Lula de ladrão, que isso deva ser considerado apenas opinião e não somente, e não crime contra a honra, apenas opinião, ou seja, aliviando o lado de quem ofende o presidente Lula ali. Por exemplo, estou citando o exemplo do caso do presidente Lula, mas outros políticos também. Essa pessoa, que ela diga isso, que ela faça uma ofensa desse tipo, ela tem que responder judicialmente, se defender judicialmente. Ela não tem tanta convicção de que outra pessoa é ladrona. Então ela tem que responder judicialmente, sim, e provar essa inocência, provar que ela estava dizendo ali era verdade. Impressionado com as distinções práticas que o ministro-presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, aqui assinalou. Mas eu acho que nós estamos aqui sem a percepção de que uma coisa é ofender a pessoa que acidentalmente também é funcionário público. Outra coisa é ofender o funcionário público em razão do exercício das suas funções. Por quê? Porque o regime jurídico do servidor público é muito mais agravado do que o regime de, por exemplo, um funcionário seletista. Não é fazer... Não dá para aplicar a isonomia, porque, no meu modo de ver, no primeiro momento fiquei muito seduzido com o seu bloco. Meu problema é o prefeito, não pode criticar o prefeito. Não, o que eu acho é o seguinte, é que o bem jurídico, na verdade, protegido é a administração pública. Na verdade, é a administração pública. Vamos supor. Isso é que é... Numa empresa privada... Eu na doutrina, o debate político não tem a ver com a administração. Mas essa é a opinião corrente. Continuo achando que o diferencial é a imputação ou não de crime. O resto é um juízo político. Mas é como... Eu vou chamar de ladrão um administrador privado. A honra dele é diferente da do administrador. Não é diferente, mas aí coloca em risco toda a organização que esse servidor público presta o seu serviço. Que vai ser sancionado criminalmente nas mesmas proporções do que um outro agente, uma outra pessoa que seja vítima. A grande questão é que, é isso que eu volto a dizer, se é verdade que há a figura do Estado, do serviço público como um todo, de outro lado, há um valor jurídico fundamental, que é a crítica política, a opinião ácida. Então, nesse sopesamento, com a devida vênia, eu fico no 0 a 0.
Qualifico a mesma atribuição de sanção para uma honra de uma pessoa privada do que de uma pessoa pública. Mais votem, eu já peço, e com 2 reflexões, mas já peço todas as vênias a Vossa Excelência e vou acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Flávio Dino. E gostaria de deixar claro aqui para aqueles que nos ouvem que nós não estamos falando em liberdade de expressão, nós não estamos falando em cercear o direito de crítica, seja funcionários públicos eleitos, políticos, seja funcionários públicos não eleitos, seja a magistrados, seja membros do Ministério Público, a prefeitos, policiais. Uma coisa é o direito de crítica, outra coisa é o cometimento de crimes. E, infelizmente, a leniência no tratamento e na punição desses criminosos faz com que todos os dias nós tenhamos, principalmente pelas redes sociais e, lamentavelmente, até dentro do plenário da Câmara dos Deputados, por exemplo, ofensas contra servidores públicos, contra parlamentares, contra juízes, contra membros do Ministério Público, contra delegados. Isso não é de forma alguma direito de manifestação, isso não é de forma alguma criticar. A pessoa dizer que alguém vende sentenças, isso não é liberdade de expressão, isso não é direito de crítica, isso não é calúnia, isso é difamação, porque o fato não é específico. Eu aqui quero me alinhar também à manifestação do ministro Flávio Dino. Eu acho extremamente grave alguém me chamar de ladrão, extremamente grave. Não é porque você e a pessoa optou pelo serviço público que ela perde a honra, perde a dignidade. As pessoas têm que saber o limite da crítica, as pessoas têm que saber o que criticar, até porque a impunidade em relação aos crimes contra a honra gera automaticamente a possibilidade das agressões. O criminoso se sente incentivado. E o legislador, e não é só em relação aos crimes contra a honra, o legislador tem uma lógica. O legislador apena e prevê as sanções ao apenar alguns crimes, o servidor público mais gravemente que o particular. Ou seja, o particular que desvia um dinheiro de uma empresa e o servidor público que desvia o dinheiro de uma empresa pública, ambos cometeram as mesmas elementares do tipo. Subtraíram coisa alheia móvel não pertencente a eles, no caso, dinheiro. Só que o servidor público tem uma pena maior. Por quê? Porque se visa com isso, ao apená-lo de forma maior, se visa a proteção institucional. Mas a conduta foi igual. O servidor público, por desviar de uma empresa pública R$100 mil, ele é mais ou menos criminoso que um particular que desviou da empresa privada R$100 mil? Veja, os dois desviaram R$100 mil, mas se pretende a proteção da instituição. Da mesma forma, e o ministro Fux foi muito feliz no seu aparte, ao lembrar que o aumento de pena dos crimes contra a honra só ocorre quando o servidor público ele é ofendido na qualidade de servidor público. Se o servidor público está numa reunião de condomínio e é ofendido, aí não há um apenamento maior. Mas quando a ofensa, seja calúnia, difamação ou injúria, quando a ofensa se dá na qualidade de servidor público, da mesma forma que a legislação pune o servidor público mais duramente quando ele pratica determinados crimes, para proteger as instituições, aqui o legislador entende que deve punir aquele que ofende o servidor público na condição de servidor público, para também proteger as instituições. Tá aí, pessoal. Grande discurso, grande fala agora do ministro Alexandre de Moraes e também do Flávio Dino, né, que reagiu ali à fala do André Mendonça. É fato que o André Mendonça tem feito falas polêmicas dentro da corte, causado muita discordância entre os ministros. Sempre que fala alguma coisa, gera algum embate. É o que tem acontecido
com muita frequência dentro do Supremo Tribunal Federal. Pelo menos é o que eu vejo. O que vocês acham? Concordam? Deixe sua opinião aqui abaixo, seu like e se inscrevam no canal para ajudar.